o enredo inteiro de Uma Família Feliz pra quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Mais um do Rafael, gente. O último, até ele lançar o próximo. Já falei algumas vezes o porquê, mas tem no meu fixado. E antes de começar, aquele aviso de toda quarta-feira, a versão estendida desse resumo já tá na Rede Vídeos Longos e no Spotify. E, gente, os livros do Rafael, assim, eu sempre coloco muito detalhe mesmo. A versão estendida tá com 2 horas e meia. Então aqui, obviamente, vai faltar muita coisa. Se vocês quiserem saber a história completa, corre lá. É só pesquisar, contém spoiler, obviamente, que vai aparecer. Eu, sinceramente, não gosto muito desse, eu acho um dos mais fracos do Rafael. Eu acho a história um pouco maçante, plot twist previsível, mas vocês pedem muito pra fazer, então eu queria trazer nesse mês aí do Halloween. O livro começa, na verdade, pelo fim, mas eu vou contar na ordem cronológica pra não estragar o plot twist do final. A gente volta no tempo pra 1 ano antes do fim. No primeiro capítulo, a nossa protagonista, a Eva, tá descobrindo a gravidez dela. A Eva é casada com um cara chamado Vicente, ele já tem 2 filhas gêmeas de 10 anos, e ela recebe essa notícia de que ela tá grávida. Ela tá no mix de emoções, assim, eles queriam um terceiro filho, eles estavam planejando pra isso, mas quando ela descobre que ela tá efetivamente grávida, ela fica um pouco abalada, principalmente porque as meninas não são filhas biológicas dela, mas eu vou chegar lá. E ela tá meio tipo, não sei se eu tô feliz, não sei se eu tô triste. Mas ela vai pra casa e conta pro Vicente, pras meninas, que ela tá grávida e todo mundo fica super feliz. O Vicente fala que vai ser um menino e realmente acaba sendo um menino. Todo mundo fica feliz, comemorando. A Eva fica, tá, se eles estão felizes, então é pra eu estar feliz também. Ao longo do livro, a gente descobre a história da Eva com o Vicente, das gêmeas, mas eu vou contar logo tudo aqui de uma vez pra facilitar. O Vicente era casado com uma mulher chamada Alice e eles juntos tiveram as meninas, as gêmeas, que são a Ângela e a Sara. Quando as meninas tinham 7 anos, a Alice, né, a mãe, faleceu num acidente. Eles estavam fazendo um passeio de barco em Angra dos Reis, aqui no Rio. No meio da tarde, assim, eles ancoraram num lugar aleatório e tiraram um cochilo. Quando o Vicente e as meninas acordaram, a mãe tinha sumido. Procuraram ela, mas o corpo nunca foi encontrado e ela foi dada como morta. Logo depois da morte da Alice, quando as meninas ainda tinham 7 anos, o Vicente conheceu a Eva. Eles se conheceram através de uma pessoa em comum. A Eva faz bebês reborn, vou chegar lá. E uma cliente dela falou, tipo, nossa, eu conheço um cara que eu acho que ia ser perfeito pra você. E aí meio que juntou eles dois. Eles logo já foram morar juntos, 1 ano depois já estavam casados. E as meninas começaram a chamar a Eva de mãe, então construiu ali a família que a gente vê hoje em dia. Eles moram num condomínio da Barra da Tijuca, e esses condomínios, gente, são basicamente, assim, microcidades. O condomínio que eles moram tem, tipo, mais de 15 prédios e cada um tem mais de 100 apartamentos, então, assim, muita gente. Ali dentro do anexo tem escola, tem farmácia, tem consultório, tem correio, tem tudo. Tipo, literalmente, eles vivem a vida só ali. E isso é uma coisa legal, né? Ah, uma vida conveniente, as meninas estudam a 5 minutos de casa, mas, ao mesmo tempo, também é uma vida muito sufocante. Por quê? Todo mundo se conhece, é uma fofocaiada do caramba, todo mundo fica cuidando da vida um do outro, enfim. No começo do livro a gente vê todo esse contexto da vida deles e a Eva descobrindo a gravidez e tendo esse mix de sensações, e aí a gente pula para 5 meses antes do fim. É aniversário das meninas e eles estão fazendo uma festa dentro do apartamento mesmo. A Eva já tá grávida de 38 semanas, então ela tá prestes a parir e ela tá muito incomodada. Ela tá se sentindo muito inchada, ela sente uma fome infinita. Ela tá sentindo dores, ela tá muito irritada com a gravidez. E ela tá com raiva do Vicente, porque o Vicente fica falando pros amigos dele lá na festa, tipo, ai, eu tô muito animado, eu já comecei a reforma no quarto do bebê, sendo que ele não fez porra nenhuma. A Eva teve muito problema de enjoo, azia, enxaqueca durante a gravidez, e tudo isso enquanto ela ainda tinha que cuidar das meninas. Então ela tá, assim, completamente exausta. A Ângela, que é uma das gêmeas, escolheu o nome do bebê, porque o Vicente ficou, se for menino, a Ângela escolhe, se for menina, a Sara escolhe. A Eva ficou meio puta, porque ela queria escolher o nome do filho, né, mas beleza. E aí, como é menino, a Ângela escolheu o nome Lucas, só que a Eva, na cabeça dela, ela fica se referindo ao Lucas como parasita. Ela pega os presentes das meninas e, assim, as gêmeas, elas são muito diferentes uma da outra. A Ângela é aquela criança que assiste TikTok, YouTube Shorts, sabe essa vibe? Fica fazendo dancinha, fica uma criança muito espalhafatosa, quer sempre chamar atenção. E a Sara é muito quietinha, ela é retraída, ela tem um problema, que ela tem uma doença autoimune que afeta o pulmão dela, então ela ficou muito tempo no hospital, ela é muito magrinha. Ela é bem assim, quieta, calma, contida,
o exato oposto da gêmea dela. E os presentes delas são também o exato oposto um do outro. A Angela ganha um iPhone de presente e a Sarah ganha um bebê reborn que a Eva fez. Esse é o trabalho da Eva. Ela faz bebê reborn, tanto que a capa do livro é a cabeça de um bebê reborn. A Eva, por mais que ela esteja super irritada, enfim, com todos esses problemas na gravidez, ela também tenta se manter o mais feliz possível, principalmente porque ter essa família que ela tem hoje em dia sempre foi o maior sonho dela. A Eva teve uma infância muito complicada. A mãe dela era extremamente... O pai dela saiu de casa e acabou falecendo um ano depois, ele foi atropelado, ninguém nunca descobriu quem atropelou. E a mãe dela era uma pessoa terrível, tinha problema com substâncias, tratava a Eva muito mal, ela tem muitos traumas em relação a isso. Então, ter aquela família, aquela vida estável e feliz é tudo que ela sempre sonhou. Ela diz que por mais que ela tenha tudo que ela sempre quis, né? Ela sempre sentiu que alguma coisa ainda faltava. Um laço que tornasse ela realmente parte daquela família, sabe? De forma indiscutível. E é isso que essa criança vai ser, sabe? Enfim, no dia seguinte ela tá na piscina do condomínio com as vizinhas, elas estão tendo uma conversa muito bandido bom, bandido morto, e ela já tá puta da vida com aquilo. E ela começa a sentir umas pontadas e ela percebe que tá em trabalho de parto. O Vicente cuida de tudo, fica olhando o horário das contrações, leva ela pro hospital, arruma gente pra ficar com as meninas. Ele filma o parto inteiro no celular dele e ela já tá puta da vida, porque ela tá tentando ali, a criança não sai, ela já tá pedindo cesárea. E aí ele fica, ai, nossa, mas a Alice teve as meninas de parto normal, gêmeas. E aí ela fica mais puta e aquilo dá, tipo, força pra ela e ela finalmente empurra e o menino sai. Quando o Lucas nasce, o Vicente fica super emocionado, fica gravando, cortando cordão umbilical, não sei o quê. E aí ela pede pra ver a criança, colocam o bebê no peito dela e ela espera vir aquela sensação avassaladora, aquele amor, tipo, meu Deus, quando você for mãe, você vai entender esse amor. E não vem. E ela fica... Era pra eu estar sentindo coisas que eu não estou sentindo. Mas como o Vicente tá ali e ele tá gravando, ela começa a performar. Ela fica, ai, meu filho. Ela tenta colocar a criança pra mamar, mesmo o menino não querendo. Só que aí chega um momento que ela literalmente, tipo assim, entrega a criança, vira pro lado e vomita. Alguns dias se passam, eles voltam pra casa, né, da maternidade, tá tudo bem com o neném. As meninas conhecem a criança e ficam, nossa, ele é muito lindo, nanã. Só que a Eva ainda tá encucada com sentir esse vazio, sabe? Não sentir esse instinto, esse amor de mãe. Ela também fica, meu Deus, eu fiquei com nojo do meu filho, vomitei quando vi ele. Então, assim... É aquilo, ela tá tentando se manter feliz, mas aquela vozinha no fundo da cabeça, tipo, cara, será que isso é normal? Corta pra um mês antes do fim. Então, tudo que acontecer daqui até o final do livro, aconteceu em um mês, tá? O Lucas já tá com 3 meses e a Eva tá cada vez mais cansada. Ela fala pro Vicente que ela não tá dando conta de tudo, porque ela tem que cuidar do neném, também tem que cuidar das meninas. E assim, gente, eu acho que o Rafael também infantilizou muito essas meninas, tá? Tipo, elas têm 10 anos e lendo parece que elas têm, tipo, 6, do jeito que eles falam delas, sabe? Mas enfim, ela é muito sincera com ele, falando que ela não tá dando conta de tudo. Ele é um inútil porque ele fica tipo, neném recém-nascido, a mãe que tem que cuidar, sabe? E ela pede pro Vicente pra contratar uma babá, mas ele fala que eles não têm condições pra aquilo, sendo que ele só não tem condições porque o Vicente é aquela pessoa que gosta de viver de aparência, sabe? Então todo ano ele quer comprar um carro novo, todo ano compra um celular novo, prestação de apartamento, não sei o que, não sei o que lá, sendo que não precisava, era só diminuir um pouquinho esses luxos e eles iam ter dinheiro pra contratar uma babá. Os pais dele também têm muita grana, enfim. E ela fica puta, eles começam a discutir e ele fala que ele tem que ir trabalhar. E ele fala, tipo, eu tenho que ir trabalhar enquanto você brinca de boneca, diminuindo o trabalho dela, né, fazendo bebê reborn. E aí ela fica muito puta com aquilo. Ela pega o Lucas, vai passear com ele e ela encontra uma vizinha no mercadinho ali do condomínio, e a vizinha fala pra ela fazer coisas que fazem bem a ela, então ela pega uma garrafa de vinho e fala, ok, isso aqui vai me fazer bem. Chegando em casa, ela vê que ela tem mensagens de uma cliente dela, que até aparece no livro antes, lá no comecinho, quando a Eva descobriu que tava grávida, ela conheceu essa cliente, e ela pediu pra fazer um reborn do filho dela que faleceu, e a Eva até hoje não entregou o boneco da mulher, então ela começa a trabalhar naquilo, ela coloca o Lucas pra dormir, e eles têm uma diarista, que é a Isabela. Eu vou deixar os personagens aqui na descrição, tá? Tomara que eu não esqueça, se eu esquecer, me cobrem nos comentários que eu coloco. Eles têm uma diarista,
que ajuda em casa 3 vezes na semana e tal. Só que essa mulher falou claramente pra Eva, ó, eu não sou babá, eu não vou cuidar de neném. Mas a Eva coloca o bebê no berço e ela começa a trabalhar, ele começa a chorar, e ela fica puta porque ela quer trabalhar, e a criança só chora, ele é um bebê muito difícil. Ela pega ele, fica com ele lá no ateliê, e ela tem um apagão. Ela acorda, já é bem mais tarde, ela tá ainda dentro do ateliê, mas ela vê que já tá de noite, e o bebê não tá ali, nem a garrafa de vinho que ela ia beber, e ela fica tipo, ela não entende muito bem o que aconteceu. Mas pro Vicente ela finge normalidade. Ele vai falar com ela, pede desculpas pela briga que eles tiveram mais cedo, e ela fica, ai não, eu vou ficar aqui brincando de boneca. Só que aí o Vicente chama ela e fala, Eva, vem aqui agora. Quando ela vai ver o que aconteceu, o Vicente mostra que o Lucas está com um hematoma enorme na barriguinha dele. A Eva fica desesperada, porque ela teve esse apagão, né? Ela não lembra. Ela não lembra nem de ter colocado a criança no berço, então ela não faz a menor ideia do que aconteceu. Ela imagina, talvez, que tenha sido a diarista, enfim. Ela diz pro Vicente que não sabe também. Fica meio que por isso, os dois se estranhando assim um pouquinho, mas beleza. Na segunda-feira, ela vai numa reunião de pais na escola das meninas, e aí lá ela encontra com a Solange. A Solange é uma vizinha dela, que elas são super amigas, é tipo a melhor amiga da Eva. E a Solange fala pra Eva, tipo, ai, você parece tão tristinha. E a Eva fala que ela tá tendo muita dificuldade ali na maternidade e tal, que ela tá sentindo que ela tá sumindo. E a Solange fala pra elas passarem a tarde juntas. Só que a Eva tem que ir na casa da mãe dela, colocar a casa à venda, porque o Vicente tá enchendo a porra do saco dela com isso há muito tempo. E toda vez que ela pede babá e tal, ele fala, pô, bota a casa da sua mãe pra vender, que com dinheiro a gente paga uma babá. Então ela finalmente vai, a Solange vai com ela. É muito difícil pra Eva ir, porque como eu falei, ela teve uma infância muito difícil naquela casa. E também, gente, a mãe da Eva se desviveu. Quando a Eva já tinha 27 anos, ela já tava namorando com o Vicente. Ela um dia foi visitar a mãe e o relacionamento dela estava um pouquinho melhor, porque a Eva já tinha saído de casa, já tava ganhando o próprio dinheiro, tipo, a distância tava fazendo bem pra elas. E ela contou pra mãe, tipo, eu tô namorando esse cara. E a mãe dela ficou super feliz. E ela convidou a mãe pra ir no aniversário dela, que ela era dali 2 dias. Só que a mãe dela nunca apareceu no aniversário. E aí, 2 dias depois, assim, ela foi ver a mãe, né, ver se estava tudo bem, e ela encontrou a mãe dela desvivida na cama, através da autópsia, né, e tal. Ela descobriu que a mãe dela se desviveu na noite que ela foi lá. Logo depois que ela foi embora, a mãe dela fez coisas, entenderam? Então, assim, é muito difícil pra ela estar ali, mas estar com a Solange ajuda um pouco. A Solange, ela tem um marido, né? Ela é casada, ela tem uma filha adotada, e ela fala da filha dela de um jeito muito tosco, mas enfim. E ela tem um amante. E ela fala pra Eva, tipo, eu tô com esse cara, né, e eu tô muito mexida, não sei o que eu faço. E o Rafael até coloca umas pistas pra gente acreditar que o amante da Solange é o Vicente. Só que não é, tá? Então nem vou entreter essa teoria aqui. Enfim, no dia seguinte ela tá em casa com a Isabela e com o bebê, e aí chegam os caras pra instalar câmeras de segurança. Por quê? Quando eles foram ver, né, o que tinha acontecido com o bebê, que ele apareceu com hematoma, a babá eletrônica tava sem sinal. A babá eletrônica pifou bem no dia que aconteceu isso com o menino. Então eles chamaram uma empresa de câmera de segurança mesmo, aquelas microcâmeras, sabe? Pra dar menos chance de dar problema, né? Do que uma babá eletrônica comum. Ela recebe a empresa e tal, e ela mostra pro cara a babá eletrônica que deu problema, e ele diz que alguém derrubou no chão e colocou de volta no lugar. E aí ela fica, muito estranho. Ela já tava meio que suspeitando da Isabela, né? E aí, o cara ter falado isso da babá eletrônica, ela foi perguntar pra Isabela, tipo, o que aconteceu na sexta-feira? Porque, de novo, ela não lembra o que aconteceu, né? Ela teve um apagão. Então ela começa a meio que jogar um verde pra Isabela. Tipo, o que aconteceu na sexta-feira? Você botou o Lucas no berço? Porque na babá eletrônica eles conseguiram ver que a Isabela botou ele no berço, mas depois a gravação cortou, né? Só que a Isabela começa a achar que a Eva tá acusando ela de alguma coisa, e elas têm uma briga. A Isabela fala que a Eva é racista e ela pede demissão e vai embora. Voltando à vida normal, ela já tá 2 dias sem diarista, tudo tá um caos, ela consegue tirar um dia ali pra dar uma arrumada na casa, ela sobe o anúncio da casa da mãe dela, manda pro Vicente, ele fica super feliz, só que ele diz que naquele dia ele vai trabalhar até mais tarde, porque ele diz que tem uma reunião com um cliente importante, mas na verdade ele vai pra um coquetel de advogado no Copacabana Palace, a gente descobre depois. A Eva não sabe que ele foi pro tal do coquetel, né? Então ela começa a estranhar muito ele ainda não ter chegado em casa, já é de noite e tal, e ele liga
pra Ângela, pra filha, pra falar que não vai voltar pra casa. E a Eva fica, cara, por que você não ligou pra mim? E ele fica, ai não, porque eu queria dar satisfação pras minhas filhas, tipo, foda-se a minha esposa, né? E a Eva tá puta da vida, né? Ela tá prestes a explodir, ela tá muito sobrecarregada, ela tá com raiva do Vicente, das meninas, do Lucas, da Isabela. Ela sente que todo mundo só demanda dela o tempo inteiro e ninguém oferece nada em troca. Então ela fala, cara, quer saber? Vou trabalhar. Ela se tranca no ateliê e deixa as meninas se virarem sozinhas, com banho e tal, é uma sexta-feira à noite. E de novo, gente, ela já tem 10 anos, né? Sabe tomar um banho sozinha. Quando o Vicente chega de madrugada, ele tá super bêbado, ele é agressivo com ela, ele tenta ficar com ela, sabe que vocês me entendem? Só que ela consegue se desvencilhar dele. Na manhã seguinte, ela ainda tá abalada com o que aconteceu, mas ela decide deixar pra lá. Só que aí o Vicente acorda e ele vai falar com as meninas e elas estão muito, tipo, assustadas. Elas estão meio amuadinhas, assim. E aí ele vê que elas estão muito machucadas. Elas estão com hematomas no corpo inteiro, cortes. A Sarah tá com um coraçãozinho cortado assim na nuca. E esse coração na nuca é a marca que a Eva coloca nos bebê reborn dela, tipo a assinatura dela de artista. Então ela fica, meu Deus, estão querendo me atingir. Ela começa a pensar que é a Isabela, enfim. Isso é num sábado de manhã, né? Então eles passam o final de semana inteiro ali assustados, tentando conversar com as meninas, elas não querem falar de jeito nenhum. Eles ligam pra escola e na segunda, bem cedinho de manhã, eles vão conversar com a diretora. Porque eles conversam e chegam à conclusão de que isso só pode ter acontecido lá na escola. Eles conversam com a diretora, eles estão muito nervosos, mas as meninas vão conversar com a psicóloga da escola. E elas falam que as meninas falaram que foi a Eva. Ela diz que a Ângela foi a primeira a falar e depois a Sarah confirmou que foi ela. A Eva tá muito abalada, ela não sabe como reagir. O Vicente e a diretora falam que é melhor ela ficar longe das meninas por enquanto. O Vicente acaba comprando um remédio pra ela, um calmante, então ela fica meio dopada nos próximos dias, fica meio que trocando o dia pela noite, longe das meninas, longe do Lucas. Em uma manhã ela tem uma discussão com o Vicente, mas ela pega o Lucas e fala que vai caminhar com ele, que ela ainda é mãe dele e tal. Aqui tem uma referência a Dias Perfeitos que eu não vou contar nesse vídeo porque é spoiler, mas eu vou fazer um vídeo separado que eu vou tentar postar junto com esse, então já deve estar no perfil quando você estiver vendo isso. Contando a referência a Dias Perfeitos, eu vou ler a parte do livro certinho, enfim. Os dias vão passando, ela ainda meio dopada, muito abalada. Ela até vai num psicólogo, mas é mais pra agradar o Vicente, porque ela não acredita em terapia. E ela fica pensando, tipo, cara, o que pode ter acontecido e tal. E ela recebe uma ligação da Solange, que é a melhor amiga dela, xingando ela beça. E ela vê, quando ela pega o telefone, que vazaram fotos dos machucados das meninas, falando que foi a Eva que fez. Porque quando o Vicente viu, né? Quando eles acharam as meninas daquele jeito, ele tirou fotos pra mostrar pra diretora, pra ter provas, né? Enfim, essas fotos foram parar nos grupos do condomínio, nos grupos do pessoal da escola e aquilo, fofocaiada, virou uma grande confusão, todo mundo culpando a Eva. 2 semanas antes do fim, a Eva, de novo, muito confusa, blá blá, dopada, os dias vão passando, mas um dia ela acorda e ela resolve retomar a vida dela. Ela fala, não, eu não vou deixar fazerem isso comigo, eu sou inocente. Então ela tenta meio que manter um senso de normalidade. Ela vai no correio enviar a encomenda da mulher lá do bebê reborn, e aí uma vizinha vê ela, que era médica dela, obstetra dela, e a mulher, tipo, foge da Eva, mas ela não se abala, ela vai no mercado e tal, e quando ela tá quase chegando em casa, ela tá andando assim na rua, e ela vê um treco gosmento, assim, cai um treco gosmento assim, e ela percebe que estão tacando ovos nela. Quando ela chega em casa, o Vicente tá puto, que ela saiu sem avisar ele, não sei o quê. E ele fala que os pais dele estão muito preocupados com o que tá acontecendo. Só que os pais dele estão viajando na Ásia. E ela fica, como que seus pais ficaram sabendo? E aí ele mostra que saiu num blog, assim, um site de notícias da Barra da Tijuca, lugar do inferno, falando, a manchete era: madrasta é suspeita de agredir gravemente enteadas em condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca. E nessa reportagem tem o nome dela, tem o nome do Vicente, tem o nome da escola, tem o nome das meninas, tem tudo. E ela percebe que fugiu do controle a situação, que todo mundo tá sabendo e todo mundo acha que ela é culpada. Ela fica cada vez mais dependente dos remédios, e, enfim, nesse ciclo aí de autodestruição. E aí, num domingo, ela vê que o Vicente, as meninas e o Lucas estão prontos pra ir em algum lugar. Ela, de novo, tava afastada, o Vicente tava mantendo ela isolada das crianças, assim, ela tava proibida de ficar falando com eles, mas ela fala que quer ir também. Ela bota uma roupa e fala, vamos todo mundo no cinema em família. Quando eles descem pra garagem, eles veem que o carro deles foi completamente vandalizado. A galera jogou lixo, jogou ovo,
pintou, escreveu palavras, enfim. E ela vê que tá rolando naquele dia uma festa de um amiguinho ali do condomínio, filho de uma vizinha insuportável. E ela fala, não, então vamos pra festa. E ela entra lá na festa, todo mundo olhando feio pra ela, o Vicente, tipo, Eva, por favor, vamos embora. E a mãe do menininho, né, a vizinha chata, vai tirar satisfação com a Eva, tipo, não quero você aqui. A Eva ficou, você me convidou. E aí ela chama briga física. Literalmente, ficam se estapeando na frente de todo mundo. Só que a Sarah, que é a gêmea que tem problema no pulmão, ela ficou muito nervosa com aquela situação e ela começa a passar mal. O Vicente, então, vai com as meninas e com o Lucas pro hospital e a Eva fica sozinha em casa. Ela, de novo, tá entrando numa espiral de desespero, blá, blá, blá. Tem muito do livro, é tipo, só a Eva ficando maluca. Só que aí, eventualmente, o Vicente fala que a Sarah vai ficar bem e tal, só que ele diz pra Eva que ela passou de todos os limites e que ela não pode mais ficar em casa. Ele tá expulsando ela dali. Ele manda ela ir morar na casa da mãe dela. Lá, ela atinge o fundo do poço. De novo, ela tem memórias muito ruins daquele lugar e tudo que tá acontecendo na vida dela, né? Tá um caos. Da noite pro dia, a vida dela acabou, basicamente. Então, ela tem muita dificuldade em estar ali, mas ela tem que ir na delegacia para depor por conta, né, dos machucados das meninas. E o delegado é o mesmo delegado que aparece em vários outros livros do Rafael, que é o Aquino. Ele aparece em Dias Perfeitos, Uma Mulher no Escuro, Desvividos, enfim. Ele faz umas perguntas pra ela e tal, mas fica por isso mesmo, assim. Ela não é presa nem nada. E a Eva, esse tempo todo que ela tá, tipo, entrando nessa espiral de loucura, ela só fica pensando, cara, quem tá fazendo isso comigo, né? O que tá acontecendo e tal? E aí ela tem duas teorias, tá? A primeira ela tem uma e aí depois ela tem outra. A primeira teoria dela é que a Alice, a mãe biológica das meninas, na verdade tá viva e ela descobriu que o Vicente casou de novo e tá tentando acabar com a vida da Eva. E aí depois ela começa a pensar que talvez seja o Vicente. E ela fica, cara, se não foi eu, só pode ter sido ele. E ela começa a pensar que ele tem uns comportamentos meio estranhos com as meninas, tipo, ele toma banho com elas, sendo que elas têm 10 anos de idade. Ela começa a meio que ficar, cara, faz sentido. Corta pra uma semana antes do fim, ela descobre o nome da mãe da Alice, a ex-mulher do Vicente. E ela, de novo, tá nessa paranoia, tipo, não, tenho certeza que é ele é isso, ele é aquilo. E ela começa a pensar isso mais ainda porque ela conversa com a mãe da falecida e ela fala que a Alice era muito parecida com a Eva. Ela tinha uma relação muito instável com a mãe, o pai dela faleceu, ela tinha uns problemas psicológicos, e aí ela encontrou o Vicente, foi tipo, nossa, a salvação da vida dela. E logo antes dela ir pra Angra, pro passeio, né, que ela acabou desaparecendo, ela ligou pra mãe e falou que tava preocupada porque as meninas apareceram com os machucados. E o Vicente nunca contou essa história pra Eva. Então aquilo faz ela ficar mais ainda com certeza de que ele é o grande culpado da situação e ele tá fazendo coisas com os filhos dela. E aí ela decide agir. Ela sabe que a Solange, que é a amiga dela lá do condomínio, todo domingo vai comer com as amigas dela num café lá num shopping. E aí ela decide ir lá e interceptar ela. Quando a Solange vai ao banheiro, a Eva vai atrás e ela fica implorando, tipo, por favor, me escuta, me escuta, me escuta. E ela fala pra Solange, eu acho que é o Vicente que tá fazendo isso tudo. Ela pergunta como que vazaram as fotos. E a Solange fala que várias mães receberam por e-mail e o e-mail que enviou era o e-mail da Eva. Ela fica, cara, por que eu enviaria essas fotos? Tipo, claramente, ele fez isso, ele tá armando pra mim, sabe? E ela começa a falar, eu acho que ele das filhas. Ela começa a contar todas as teorias dela e a Solange acredita. A Solange fica, tá bom, como que eu posso te ajudar? Então a Eva entra de fininho no condomínio dentro da mala do carro da Solange e ela vai até o apartamento dela, que o Vicente e as meninas estão fora, o apartamento tá vazio, e ela começa a instalar um monte de microcâmera que ela comprou pelo apartamento pra conseguir vigiar o que tá acontecendo ali 24 horas por dia. Ah, porque também esqueci de falar, a câmera que eles tinham instalado no quarto do bebê, a Eva, logo depois que ela foi morar na casa da mãe, ela foi olhar a câmera e disse que estava fora do ar, tipo, como se a câmera tivesse sido desativada. E ela pensou, o Vicente desativou pra eu não conseguir ver o que ele tá fazendo, mas eu vou conseguir ver sim. Então ela começa a instalar várias câmeras pela casa. Quando ela tá lá, a família chega, ela consegue sair de fininho, mas quando ela tá quase na porta, a Sarah vê ela e ela fica tipo, por favor, não conta pro seu pai que eu tô aqui. E a Sarah realmente não conta. Mesmo sendo quase pega no flagra, o plano dá certo e ela consegue instalar lá as câmeras. Ela volta pra casa da mãe e fica obcecada em ficar vendo as gravações 24 horas por dia. Ela realmente passa todo segundo fazendo isso, ela quase não dorme, ela fica meio doida. Quer dizer, mais doida, né? E ela não vê nada de suspeito acontecendo. Tipo, o máximo é, o Vicente dorme com as meninas na cama, mas ele não faz nada. Então, tipo,
não tem prova nenhuma, né? Ela vê que o Vicente contratou uma babá, ela fica puta, porque quando ela queria, não tinha dinheiro pra ter babá, enfim. Só que o tempo dela tá acabando, porque o cara da loja falou que a bateria da câmera durou uma semana, porque é luz solar, né? Mas como ela não dá pra tirar e botar no sol, ele falou, ó, só vai durar uma semana, e a semana tá acabando. Lembrando que ela instalou as câmeras no domingo, tá? Na quinta-feira ela até vai pra terapia, porque o novo plano dela é reconquistar a confiança do Vicente pra se aproximar dele e conseguir entrar no apartamento de novo e, tipo, se infiltrar ali e pegar ele no flagra. E ela vai na terapia, começa a ligar pra ele, tipo, ai, amor, tô com muita saudade, nanã. E aí na sexta-feira eles combinam de jantar no mesmo restaurante que eles fizeram o primeiro encontro deles. A Eva leva uns remedinhos pra dopar o Vicente. E eles jantam ali, ela coloca o remedinho no uísque dele, tá tudo indo super bem, eles conversam, ela realmente vê que ela tá conseguindo reconquistar a confiança dele, e ela fala, ai, vamos pra casa. Eles chegam em casa, ele já tá desmaiando, ela então pega o celular e o computador dele, começa a fuxicar, mas ela não encontra nada, e ela acaba dormindo no sofá. Ela acorda com o Lucas chorando muito alto, e ela entra no quarto do neném, e o Vicente tá olhando uma coisa no chão, e ela vê que a coisa que o Vicente tá olhando no chão é a criança, ele caiu do berço. Só que é impossível ele ter caído do berço, ele tem, tipo, sei lá, 4 meses, é impossível uma criança de 4 meses cair do berço, se não tem abertura, né? Claramente alguém jogou ele no chão e aí o Vicente fica, Eva, você precisa ir embora, porra, é só você voltar que isso acontece de novo, tipo, tava tudo bem. E ela fica, cara, eu juro que não fui eu, blá blá. O menininho claramente tá com o bracinho fora do lugar, então eles vão correndo levar ele pro hospital, leva as meninas também. O Lucas precisa ficar na UTI e o Vicente acaba deixando a Eva sozinha com as meninas. Eles até discutem, ele fala, tipo, eu não quero nunca mais ver você na minha vida, eu vou conseguir a guarda de todas as crianças, blá blá blá. E a Eva pensa, cara, eu tenho as gravações das câmeras. Então ela pega as meninas, coloca elas dentro do carro e vai pra casa da mãe dela. Chegando lá, ela deixa as meninas vendo televisão na sala, se tranca no quarto e vai ver as gravações. Ela vê tudo, né? Ela vê ela e o Vicente chegando em casa e depois ela saindo do quarto e mexendo nas coisas dele na sala. E ela dorme e a casa fica em silêncio até que 3 e pouca da manhã, uma figura aparece. Essa figura olha a Eva dormindo no sofá, entra no banheiro e acende a luz. Essa figura é a Ângela, a gêmea YouTube Shorts, né? Ela vê a Ângela pegando o remédio da irmã e, tipo, abrindo a cápsula e jogando dentro da pia. E realmente, tipo, os médicos falaram que parecia que a Sarah não tava tomando os remédios, sendo que a Eva sempre ficou muito em cima dela por isso. E aí tudo fez sentido, né? A irmã tava jogando fora os remédios pra irmã dela ir de base. E depois que ela faz isso, ela apaga a luz, vai no quarto do Lucas, pega ele do berço e joga ele no chão e aí depois volta correndo pra cama pra fingir que tava dormindo. Ela ficou horrorizada com aquilo, então ela vai na sala, pega a Ângela pelo braço, coloca ela na frente do computador e faz ela assistir. E a Ângela não demonstra remorso nenhum, ela não demonstra nenhuma culpa, nada, ela só fica tipo, sim, eu odeio você, eu odeio a Sarah, eu odeio o Lucas, vocês atrapalham a nossa vida. E a Eva percebe que a Ângela é obcecada com o pai, ela quer ficar sozinha com o pai. Mas aí ela se distrai por um segundo e quando ela olha, a Ângela saiu do quarto e desinstalou o aplicativo do negócio da câmera do computador, então ela não tem mais nenhuma prova. E a Ângela se trancou dentro do outro quarto junto com a Sarah. E a Eva começa a ouvir uns barulhos, uns gritos, e quando ela consegue entrar, ela vê que a Ângela desviveu a própria irmã e ela percebe que ela tá completamente sem saída. A Ângela já tava ligando pro pai pra falar que a Eva tava fazendo alguma coisa com a Sarah. Ela percebe que ela não tem muito o que fazer, então ela tranca a Ângela dentro do quarto, ela faz uma cova pra Sarah, enterra a menina, e lembra que eu falei, e o livro começa pelo fim? Então, o primeiro capítulo do livro, que na verdade é o último capítulo, começa com ela cavando a cova da Sarah. Ela enterra a menina ali, pega a Ângela, coloca ela dentro do carro e começa a dirigir igual uma maluca pelo Rio de Janeiro, anda na contramão, anda a 200 km por hora. A Ângela tá implorando, mamãe, por favor, para, por favor, não quero morrer, por favor, por favor. Ela tenta botar cinto de segurança, a Eva não deixa. E aí o livro acaba com a Eva se desvivendo junto da Ângela. E é isso, gente, o livro acaba aí. A Ângela era a grande culpada, né, ela que fez tudo. E assim, eu até gosto dessa resolução, eu acho maneiro ser uma das crianças, só que eu achei muito previsível. Eu cantei essa bola, porque quando você percebe que não é a Eva nem o Vicente, meio que só sobra ela de opção. E mesmo, assim, com essa resolução, ainda tem alguns furos, tipo os apagões da Eva, e tem uma parte do livro que a Eva percebe que ela tem apagões desde a adolescência, e, tipo, não explica, né, essa parada não explica nada. Eu acho esse livro muito repetitivo, especialmente no meio, assim, tem mais 100 páginas no meio que literalmente nada acontece, é só a Eva ficando doida e não é doida, tipo, eu gosto de livros de mulher doida, mas eu não gostei da execução. Eu acho que só mulheres deviam escrever livros de mulher doida.
Também, assim, esse livro, muita gente fala sobre depressão pós-parto, só que essa resolução da culpada ser a Ângela, então não é depressão pós-parto, né? Enfim, como eu falei, não gosto muito desse livro, acho ele bem fraquinho, mas me conta o que vocês acharam nos comentários.